Próximo coautor, também pelo prazo de 5 minutos, com uma tolerância de mais 2, o deputado Domingos Sávio. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhora ministra Isabela, senhor presidente do IBAMA, demais membros do Ministério. Senhora ministra, eu vejo de forma muito clara que é algo que eu já defendia desde o primeiro momento que aqui cheguei, quando lutamos muito para a aprovação de um novo Código Florestal no Brasil, já começa a se cristalizar como algo que represente um ganho enorme para o meio ambiente. E essa Comissão da Agricultura teve um papel fundamental nisso, mas mais do que isso, os produtores rurais do Brasil tiveram um papel fundamental para que nós pudéssemos avançar tendo um Código Florestal no Brasil atualizado, que pudesse dar segurança jurídica, e fomos extremamente incompreendidos, às vezes agredidos, por quem realmente não conhece a realidade, discute meio ambiente tomando um copo de cerveja na Avenida Paulista ou em Copacabana, e trata o produtor rural como bandido, desrespeitando a luta de quem produz nesse país, e sem ter o conhecimento adequado do que é enfrentar a questão ambiental de maneira sustentável, buscando a produção de alimentos que é tão significativa, tão fundamental para a vida quanto a preservação ambiental. Hoje, com o que a senhora acaba de declarar sobre o trabalho de adquirir imagens de satélite de todo o país, com a sua colocação sobre os mecanismos para se organizar toda uma matriz, né, da estrutura fundiária brasileira, começam os primeiros passos para que nós tenhamos aí sim, como fruto da luta dessa bancada ruralista, da luta dos produtores rurais, um trabalho sério. E é por isso talvez que eu ainda não esteja falando com a mesma descontração e com o bom humor que a senhora conduziu boa parte da sua fala, porque nós ainda estamos muito indignados com o desrespeito ao produtor rural e com o desrespeito àqueles que defenderam aqui dentro o Código Florestal, por parte daqueles que sempre quiseram dizer que nós estávamos com isso querendo destruir meio ambiente. E agora a senhora, o governo, o povo brasileiro passa a ter um instrumento eficaz, correto, para dar segurança jurídica e defender o meio ambiente. E se fôssemos depender daqueles que se dizem defensores do meio ambiente, nós não teríamos isso. Nós não teríamos evoluído para isso. Nós teríamos seguramente hoje uma legislação absolutamente ultrapassada, que não dá segurança jurídica e que nem dá condição ao governo de fazer de maneira justa o monitoramento, o acompanhamento das questões de interesse ambiental. No máximo, ajuda o governo a promover multas e mais multas, o que não resolve nada, nem a questão ambiental, nem do desenvolvimento sustentável. Dito isso, ministra, eu gostaria de entrar já logo em algumas perguntas, porque eu entendo que nós fizemos o dever de casa da primeira etapa. Embora não tenhamos sido compreendidos, espero que especialmente os órgãos ambientais e aqueles que se associam, né, com o pretexto de dizerem que defende a causa ambiental, comecem a respeitar mais quem discute meio ambiente com o propósito de fazer desenvolvimento sustentável, que são os produtores rurais, quem de fato preserva as questões ambientais no Brasil, que é quem vive na terra, quem vive da produção rural, quem mora ali, quem luta ali no campo para poder garantir a produção de alimento, e melhor do que ninguém sabe o tanto que é importante preservar uma nascente, e faz isso todo dia, às suas expensas, e é tratado de forma sistemática por alguns ambientaloides ainda, e por alguns burocratas, como se fossem bandidos. Então a minha primeira colocação que eu faço com a senhora, é que a senhora nos disse aí, e eu achei muito apropriado, que para implementar tudo isso, precisa de uma orquestração, precisa de um trabalho que reúna esforços, que conjugue, que não é uma ação só do Ministério do Meio Ambiente, precisa de envolver os estados. E a senhora fez referência num dado momento, inclusive, que já convidou a ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Ambientais, para estar participando, né, desse arranjo institucional, quando a senhora se referia praticamente à primeira etapa, de organizar não só os arranjos de governança, de como fazer, mas com quem fazer. Fazer, portanto, com a sociedade civil, eu entendi assim. Então, se a senhora está buscando fazer também o entendimento com a sociedade civil, a pergunta objetiva que eu faço é o seguinte: a senhora já convidou a ABEMA.
A senhora já convidou os representantes dos produtores rurais? A senhora já convidou alguém que represente os sindicatos rurais, que represente a federação, tanto da agricultura como dos trabalhadores rurais? Eles têm assento. Eu vi, inclusive, a senhora fazer referência a uma comissão do Código. Essa comissão tem participação da sociedade civil. Nós estamos representados lá dentro, ou nós vamos continuar sendo tratados como os bandidos? Ou nós vamos continuar sendo tratados como produtor rural é adversário do meio ambiente, deixa eles de fora. Essa é a visão atrasada, equivocada, desrespeitosa com o Brasil, que não leva a lugar nenhum. Portanto, eu tenho a esperança de que depois de nós termos prestado esse grande serviço ao Brasil, de termos viabilizado um código florestal, que não fosse essa luta que não estava viabilizado, que nós passemos a ser mais respeitados, que o bom humor, a ironia, faça parte até do processo de debate, mas que o respeito esteja em primeiro lugar a essa turma que luta tanto pelo país, produzindo alimento e defendendo o meio ambiente. Portanto, essa é a primeira colocação. Estamos presentes, já fomos convidados, como que está funcionando. O CAR, a senhora nos disse, e eu fiquei feliz de ouvir isso, que a senhora já compreendeu, não só porque isso está na lei, que ele é um instrumento autodeclaratório. O cadastro, né, ambiental rural é uma ação declaratória. Você é convocado a fazê-lo, é lei, você tem que fazer, mas você o faz, né, assim como você quando vai apresentar a sua declaração de imposto de renda. A senhora até foi muito feliz de fazer essa comparação. Você tem um prazo, você vai e faz. Se ele é autodeclaratório, no decreto que está se preparando, ou nas normas que estão se organizando, há também esta clareza, ou vão querer amanhã dizer o seguinte: tá bom, você fez o CAR, você foi e apresentou-se conforme a orientação dada pelo poder público, mas para você dizer que tem o CAR, você tem que ir num outro órgão e pedir um certificado. Eu quero saber o seguinte: eu quando declaro imposto de renda, eu tenho a minha cópia impressa na hora e eu estou em dia. Se o órgão ambiental quiser fiscalizar se a minha declaração foi correta ou não, ele tem toda a autoridade para fazê-lo. Eu, nessa mesma linha, ministra, eu faço a pergunta com relação ao PRA, o Programa de Regulação Ambiental. Nós também entendemos que ele é autodeclaratório e que ele deve apresentar, observadas as exigências da lei, é claro, observada quais são as questões que eu tenho que atender para apresentar um programa, eu devo fazê-lo, mas eu devo ter já uma comprovação de que eu apresentei. Cabe ao órgão público, porque aí, ministra, a minha preocupação, e eu já estou com espírito de cooperação no campo das sugestões que a senhora pediu. Nós sabemos, por exemplo, que já existe um grave problema na área ambiental por falta de estrutura. Uma pessoa entra com um pedido de licença ambiental, a lei já diz que após um determinado prazo, pelo menos em Minas nós já fizemos isso, se não se manifesta, ela é automaticamente garantida aquela licença, ou pelo menos no caso das renovações já funciona assim. Na renovação funciona assim. Mas neste caso, que nós vamos ter milhares, milhões, possivelmente, de programas de recuperação ambiental devidamente cadastrados, é absolutamente inaceitável que um produtor, após registrar esse programa de recuperação ambiental, né, na boa fé, com o melhor dos propósitos, ele tenha que aguardar 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, para o governo dizer, eu aprovo ou eu não aprovo. Eu entendo que ele deve ser autodeclaratório, com a responsabilidade civil, se for o caso daqueles técnicos que apresentarem ali as suas devidas responsabilidades técnicas, no caso, quando isso for exigível, né? Enfim, eu quero pedir à senhora que deixe claro para a gente, para nós também pararmos de ficar com tanto espírito armado, porque fomos tão judiados. Deputado, finalize. Nós somos tão judiados, ministra, por essas incompreensões, até porque eu não quero dizer com isso que não exista um ou outro que cometa irregularidade ambiental. Isso ocorre em toda a organização social, onde há o ser humano, há imperfeição, mas não se justifica generalizar produtor rural, como a gente começou a ver. Então, nós somos tão judiados que a gente já está com medo por antecedência. Então, que esse PRA venha de maneira desburocratizada, e a senhora falou, por último, que já há uma minuta de decreto sobre ele, sobre o PRA.
E eu gostaria de pedir, talvez até os mesmos colegas já tenham, eu gostaria de pedir à senhora que disponibilizasse para a gente a minuta do decreto, para que a gente pudesse, aí sim, contribuir com sugestão para que ela venha num ambiente de harmonia com quem vai ser o agente direto disso, que são os produtores rurais. Muito obrigado, ministro. Muito bem. Presidente.